Arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma das formas de controle de constitucionalidade. Esse dispositivo, ele contempla todas aquelas situações que não foram cabíveis para ADI ou ADC ou ADO, tá certo? Então ela tem o caráter da subsidiariedade ou caráter residual. Ela não preserva toda a Constituição, ela preserva apenas, tal como o nome diz, os preceitos fundamentais que vão ser elencados adiante. Não cabe a ação rescisória. E qual que é a base legal? O objeto principal da DPF é para combater lei municipal ou do Distrito Federal que violem preceitos fundamentais da Constituição Federal. Só que na Constituição não se define o que são preceitos fundamentais, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, que detém a competência exclusiva para apreciação das arguições de descumprimento de preceito fundamental, deliberou a respeito, que são essas que nós vamos mostrar agora. Violação de direitos individuais, quer dizer, que estão lá no artigo 1º ao 4º da Constituição. Vale a pena dar uma releitura nesses princípios, que são realmente norteadores, não só da Constituição, tendo por conseguinte o norteio de todo ordenamento jurídico, não é? Então lá, artigo 1º fala sobre os fundamentos da República, que são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, a independência dos poderes, os objetivos da República, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e promover o bem de todos sem preconceitos. Princípios das relações internacionais, a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a solução pacífica dos conflitos, a não intervenção, a defesa da paz, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político, bem como a integração das Américas, notadamente a América Latina. Contempla também o rol exemplificativo dos direitos que podem ser alvo de ADPF se violados, presentes na nossa Carta Magna, os direitos e garantias individuais, que estão lá dos artigos 5º ao 17º da Constituição, que são os direitos individuais, civis e políticos, direito à vida, à liberdade, à propriedade, né? Enfim, são os individuais. Os sociais são aqueles plurais, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à diversão e por aí vai. Estudos, os direitos difusos e coletivos, aí entram também, o próprio meio ambiente pode entrar aqui, difusos e coletivos, os direitos mais, vamos dizer assim, recentes que a doutrina admitiu. E os princípios sensíveis que estão lá no artigo 34, inciso 7º, que são eles: assegurar a observância da forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública, direta e indireta, aplicação do mínimo da receita dos impostos na educação e saúde. Então, quer dizer, se for violado pelo Distrito Federal ou municípios, isso será abrangido pela DPF. As cláusulas pétreas, sempre bom lembrar também,
já que o direito é holístico, não adianta a gente ficar num ponto só, o direito ele é horizontal. Então você trata de um assunto, necessariamente a consolidação do conhecimento ela vem exatamente desse correlacionamento. Então vamos falar aqui das cláusulas pétreas, que são a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico. Atenção, hein? Voto obrigatório não é cláusula pétrea. A separação dos poderes, dos direitos e garantias fundamentais. Isso é um núcleo duro constitucional, não pode ser mudado, nem por emenda, só se fizerem outra Assembleia Constituinte. E os princípios que norteiam a administração pública, que é o famoso LIMP, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, se forem violados esses princípios no que concerne aos municípios e ao Distrito Federal, cabe à DPF, sempre lembrando da forma subsidiária, que só vai caber a DPF se não couber as outras formas de controle de constitucionalidade. Então, aplicam-se para normas pré-constitucionais, né? E no controle de constitucionalidade apenas aprecia por meio desse sistema difuso leis pré-constitucionais. No controle de constitucionalidade, vamos dizer, ordinário, leia-se a DIN, a DC e a DO. No controle concentrado só pela DPF. Então, se falar lá aqui, a norma de 1985 teve que ser apreciada no seu sentido abstrato. Qual que é o dispositivo? Seria a DPF para o Supremo. Tem uma lei específica, uma lei complementar, já que na Constituição está previsto o dispositivo da DPF, porém não especifica a forma. Chama a lei complementar, que foi regulamentada em 99, salientando que foi a partir daí que efetivamente começou a ter uma importância maior junto à Corte Suprema as questões inerentes aos descumprimentos de preceitos fundamentais. Então também caberá a DPF, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal anteriores à Constituição. Está aí, positivado. Tem aqui a questão processual, o que deve ser considerado na petição inicial da DPF, endereçada para o Supremo, indicar o ato, a prova, o pedido, o preceito violado, bem óbvio. Salientando aqui o princípio da subsidiariedade. Então, o Supremo já interpretou, se couber a DI, a DC, a DO, não caberá a DPF. Muito importante fixar isso. Do indeferimento da petição inicial caberá agravo no prazo de 5 dias do recebimento, não do mérito. Se o Supremo, por maioria absoluta dos seus membros, ele poderá deferir pedido de liminar. Então cabe liminar e não tem prazo de validade. Cabe liminar. Bem como, no caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda em período de recesso, poderá o relator conceder ad referendo, que é de ofício, a liminar. Bem como o relator poderá ouvir o AGU, o PGR em 5 dias. Então está aqui em amarelo, sempre que é suspensão, dúvida, eu coloco em amarelo. Então a liminar poderá suspender o andamento dos processos, né, ou os efeitos das decisões judiciais até que seja observado o mérito. Aí vem, o MP terá vista do processo em 5 dias, a decisão sobre arguição
só poderá ser apreciada pelo Supremo se estiverem presentes na sessão pelo menos 2/3 do ministro. Então, exceto alguma fração, então considera-se para esse efeito 8 ministros. Vou até aqui, 8. 8 ministros é o quórum mínimo para a apreciação da DPF. Sendo que, assim que julgado o mérito, o presidente do Supremo determinará o imediato cumprimento, mesmo antes da lavratura do acórdão. Quer dizer, a preocupação, né, do legislador para dar efeito no caso desse reparo do descumprimento, vamos dizer assim. A decisão terá eficácia erga omnes e vinculante aos demais órgãos do poder público. Importante. Cabe uma modulação, quer dizer, a modulação é o seguinte: ela tem efeito, um efeito previsto em lei, mas se o Supremo entender, pela segurança jurídica, pode restringir ou ampliar aqueles efeitos, né? Por exemplo, se for est tunc, pode pôr est nunc, e por aí vai. O recebimento ou não da ação é irrecorrível, então recebida com relação ao atendimento aos seus pressupostos de admissibilidade, não há a possibilidade de recurso. Só há possibilidade de recurso contra a decisão de mérito. Aí cabe reclamação para o Supremo da decisão, não do aceite. Aqui lembrando, né, já que estamos falando do direito constitucional, a teoria do poder constituinte, originária qualquer Constituição, derivado o próprio poder de reforma, e decorrentes são as constituições estaduais. E também um tópico do que significa desconstitucionalização, ou seja, quando a norma anterior à Constituição deixa de ser constitucional e é recepcionada como lei ordinária, ou seja, ela é desclassificada, né? Caiu a patente dela, passou de um teor constitucional para um teor ordinário. Isso que significa a desclassificação. Então tá aí, em termos bem objetivos, quais são as premissas básicas do dispositivo de arguição de descumprimento de preceito fundamental.